Estamos de volta com o programa Ação Nacional. E nós estamos falando aqui, o tema de hoje é rede social. Eu estou conversando com o jornalista Duílio Fabre Júnior, e também professor, mestre em comunicação. Bom, professor, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da história das redes sociais, né? Como é que tudo isso começou, como é que ela se tornou essa rede gigantesca que existe hoje no mundo, né? Como começou tudo isso? Olha só, as redes sociais, a gente tem... Está no segundo período, mais ou menos, da internet. Internet lá da transição dos anos 70, anos 80, depois anos 90, quando a gente começou a usar a internet de uma forma mais próxima do que a gente conhece hoje, viu-se a necessidade de adaptar a linguagem. Quando a internet começou, não havia uma linguagem pré-definida. Muitas vezes a gente pegava blocos de textos e postava na internet, não sabia se ela era mais próxima da televisão, mais próxima do jornal. Não é? Lá pelos anos 80, 90, nós tivemos uma questão mais mista, já arriscávamos fazer comentários, fazer textos mais curtos, mas ainda utilizava muito o recorte de informações, por exemplo, ou de postagem dos meios impressos. Depois dos anos 90, aí sim a internet começou a ganhar uma característica muito própria. Uma das maiores características, ao meu ver, é a interatividade. E aí, quando você começa a ter um diálogo, quando você começa a interagir, as redes sociais começou a explodir, não é? E aí começaram os blogs, começaram Twitter, que é um mini blog, videolog, e aí a gente começou a dar opiniões, receber opiniões, contestar opiniões, discutir sobre opiniões. E aí a rede, a partir no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, as redes começaram a ter um grande papel aqui. Até meados dos anos 2010, quando começou a ser utilizada nas campanhas políticas, não é? Logo nesse começo, começou em parte nos Estados Unidos e nós importamos rapidinho esta questão. E aí as redes começaram a ter um papel fundamental em vários outros aspectos da vida. Nas avaliações, na área econômica, na área social, e elas começaram então a se transformar em plataformas de comunicação, de diálogo e de opiniões de mão dupla, não é? Você não mais postava, mas você também recebia uma crítica sobre aquilo que você postou e as pessoas podiam se manifestar melhor e com mais eficiência. É bem interessante, né? Porque agora você começa a ter esse feedback bem rápido, né? Me lembra da época da internet de escada, né? Que você tinha que acessar o sistema ou entrar lá no Yahoo para você procurar alguma coisa. É verdade. Uma mudança bem brusca da década de 90 para cá, né? Bom, só para o senhor ter uma ideia, uma pesquisa aqui que o pessoal da produção fez, feita no início deste ano, mostra que o Facebook é a rede mais utilizada no Brasil, com 130 milhões de usuários. O WhatsApp vem em segundo aqui com 120 milhões, YouTube com 91 milhões e o Instagram com 54 milhões, ficando aí em terceiro e também, respectivamente, o resto. Mas eu acho que o Instagram tem crescido muito nesses últimos tempos, né? Segundo informações que eu obtive. Eu acho que ele tende a ultrapassar todos esses outros. Tem sim, e você vê que já há um impacto. No final do ano passado para o começo, até a forma de você postar, que se antes você postava na horizontal, agora você consegue postar na vertical, não é? Então, assim, adaptou-se ao modo do usuário poder expressar. Então, é uma rede que vem ganhando um espaço muito grande. E essa pesquisa também aponta que, embora o Facebook ainda continue no topo, já há uma migração para outras redes, como o Instagram. Haja visto que
O WhatsApp agora já está estudando formas também para colocar mais eficiente vídeos e áudio para poder equilibrar junto ao Facebook também. Né? Ultimamente as pessoas aí estão se queixando que o Facebook aí virou palco de manifestações políticas do que propriamente uma rede social. O senhor concorda com isso ou não? Na verdade... Foi-se utilizado, inclusive nós vamos mostrar um VT a respeito dessas polêmicas aí. Na verdade, o Facebook é uma plataforma de opiniões, não é? E assim, não só de manifestações, mas o que eu consigo observar, claro que de uma forma muito empírica, é que o Facebook virou uma plataforma de reclamação, não é? Assim, onde eu posso reclamar sobre a minha situação em detrimento da opinião do outro. Então, assim, eu não quero mais ter o outro confrontando comigo. Eu quero falar para os meus pares, não é? E quero ficar de uma forma muito confortável ali. Se você diverge do meu pensamento, eu vou te tirar do meu Facebook. Não é? Se você concorda com os meus pensamentos, eu vou te manter no meu Facebook. A questão não é mais nem amizade, a questão não é conexão, a questão não é diálogo, a questão é confronto, não é? Se a gente pensar desta forma, hoje nós conseguimos ver no Facebook muito mais confrontos do que víamos há algum tempo atrás. É verdade. Não é? Havia um silenciamento por inúmeras condições de produção em que estas falas eram produzidas e eram postadas e eram colocadas, mas hoje também o que nós vemos são esses confrontos muito mais abertos, não é? E questões que nos diz muito mais respeito, questões do dia a dia. Então, se a gente pensa que o Facebook é a rede social em que mais tem seguidores aqui no Brasil, obviamente ela também é a rede que contém o maior número de confrontos, não é? E aí, por isso, uma migração grande para o Instagram, que não te dá muito esta possibilidade do confronto e do debate ou da discussão de ideias, não é? Bom, e por falar até nessa questão política, né, nós também temos aqui os dados de 87 milhões de usuários do Facebook que foram compartilhados aí com a empresa Cambridge Analytica, que gerenciou aí a campanha do Donald Trump nos Estados Unidos, geraram aí o maior escândalo que a empresa criada por Mark Zuckerberg já se envolveu. Então nós vamos ver aí um VT desta polêmica em que o dono do Facebook teve que se desculpar pelo vazamento dessas informações. Vamos lá. O fundador e diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu nesta terça-feira perante o Senado americano que sua empresa trabalha com o promotor Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016 e acrescentou que poderia haver intimações a funcionários de sua empresa. Nosso trabalho com o promotor especial é confidencial. Quero garantir que em uma sessão aberta não se revele algo que seja confidencial. Zuckerberg também pediu desculpas pelas falhas de segurança que permitiram o uso de dados de milhões de pessoas sem autorização pela consultoria britânica Cambridge Analytica, empresa que trabalhou para a campanha de Donald Trump. Não adotamos uma visão suficientemente ampla de nossa responsabilidade. Isso foi um grande erro, foi meu erro, me desculpe. Eu comecei o Facebook, eu o administro, sou responsável pelo que acontece lá. O Senado quer saber por que o Facebook demorou tanto para adotar medidas para controlar o uso indevido de dados de seus usuários, já que as primeiras denúncias ocorreram anos atrás. Lá as coisas são um pouquinho mais rígidas, né? Senta no banco do réu para pedir desculpa realmente. E ele fez isso também agora recentemente na Europa. Isso. Né? Pediu desculpas também pelo fato de ter utilizado os dados sem autorização. Gostaria que o senhor comentasse um pouco isso daí. É correto esse tipo de invasão da privacidade das pessoas? Na verdade, não deveria vazar, porque quando nós aceitamos a política para entrar numa rede pública, que é aquela parte que nós não lemos, não é? Se a gente lesse 1/3 do que a gente diz que concorda para entrar no joguinho grátis, para entrar nas redes sociais,
para fazer check-in em determinado lugar, a gente ficaria horrorizado com o que a gente autoriza. Não é? Autorizamos desde o uso das nossas imagens até o uso das nossas informações. Não é? E se eu consigo te acompanhar, se você entra, por exemplo, numa mídia locativa, você está no Waze, por exemplo, e se eu consigo aprimorar ou ajustar o Waze um pouquinho mais, eu consigo saber toda a sua movimentação, que coloca a sua segurança pessoal em risco. Eu sei geralmente de onde você sai e aonde você vai. Se eu sou um hacker, eu consigo nomear, eu consigo mapear exatamente quais são os seus hábitos no trânsito, não é? Então, e a gente autoriza a fazer isso. Você pode me acompanhar porque eu também quero ter o meu endereço facilmente para mim. Então, a gente não observa muito. E uma das falhas do Facebook, na verdade, foi a questão desta segurança na qual o Mark pede desculpas ali. E ele já sabia disso mesmo, anos antes. E já sabia, só que aquilo também havia um ganho econômico para ele. O que ele não esperava é que isso pudesse influenciar de uma forma muito grande questões políticas e econômicas de determinados países, como os Estados Unidos, na Europa, com Macron, a saída do Reino Unido, né? A saída da Grã-Bretanha, da Comunidade Europeia. Você percebe que, ao deixar vazar, vou colocar entre aspas, porque ainda não teve um julgamento e ele ainda está, mas ele é suspeito de... há um impacto muito, muito grande e muito permissivo, não é? E muito prejudicial ao usuário. Porque serviu de massa de manobra. Se eu sei seus hábitos, é muito mais fácil eu te oferecer qualquer coisa que vá ao encontro desses hábitos, não é? Quando a gente fala assim, deixar vazar as minhas informações, o que quer dizer isso para as pessoas poderem entender, professor? Por exemplo, quando eu aceito lá, entrei no Facebook, entrei numa rede social, entrei no joguinho, eu estou dizendo que eu posso fazer uso das minhas informações. Fiz um cadastro, por exemplo, de compra online. E aquilo, exatamente, aquilo vira peça de monitoramento, vira elemento de monitoramento. Então, é mais uma pessoa que eu posso monitorar. Posso monitorar hábitos de compra, hábitos sociais, hábitos de segurança. Posso monitorar tudo isso. Acessos que eu faço na internet, buscas. E aí, se eu falo, olha, eu queria comprar uma análise de eleitores dos Estados Unidos, eu consigo de graça, porque muitos dos dados que estão ali no Facebook são públicos. E nesses eleitores eu consigo o perfil dele. Tudo. Se ele é casado, solteiro, sim. Se ele eu não sei eu não sei o seu perfil individual, mas eu sei uma tendência e que isso me dá uma segurança para te oferecer alguma coisa. Se eu sei que o perfil aqui do estado de São Paulo é um perfil de classe média, não é um perfil que busca segurança, que busca saúde, claro que se a gente fosse usar isso para eleições, eu consigo formatar um candidato, uma proposta de um candidato muito mais para cá, muito mais com... Exatamente. Não é? Então eu consigo pegar isso porque isso é público. Sim. Bom, gente, a gente precisa de um rápido intervalo, a gente está batendo um papo aqui com o professor Duílio Júnior. Mas a gente retorna, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, que esse ano nós estamos num ano eleitoral. Isso é muito importante para a gente poder levantar isso e debater esse assunto. Nós voltamos já.